Fala galera, Lucas Silva de volta. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade no nosso sistema aí de comentários e respostas usando jQuery e PHP orientado a objetos. Bom, nessa videoaula em específico a gente vai fazer a listagem, não é? Eu vou fazer o código responsável por listar os comentários e as respostas dos comentários e as respostas das respostas dos comentários e assim por diante, tá? Eu vou explicar para vocês uma forma melhor de fazer isso. Vou explicar também algumas mudanças que vocês podem fazer também para adaptar o sistema, porque você não vai querer comentários infinitos, né? Então eu já vou mostrando também aqui. Primeiro eu vou executar aqui meu terminal. Vou mandar... eu tinha dado stop aqui, mas eu vou mandar da start sudo service apache 2 start, que é pra gente poder usar aqui. Bom, então vamos aqui no localhost. É o seguinte, como deixaram um comentário aí na videoaula anterior dizendo que seria melhor eu deixar para fazer somente a programação mesmo, server side, e deixar a parte front-end para download, né? Ou seja, fazer o estilo em off. Então eu vou deixar para download, aí tá abaixo da videoaula um link para esse arquivo desse jeito aqui, ó. Ou seja, somente o estilo, e tem uma página single, ó. Single.php, desculpem. Aqui, ó, single.php com o estilozinho já pronto, olha só. Eu vou mostrar também o estilo para vocês verem, tá? Tem aqui as mensagens de erro que a gente vai usar com jQuery, o formulário feitozinho aqui. Simples, tá? Não tem nada extravagante aqui. Eu vou também já mostrar para vocês aqui. Então, eu vou abrir o meu sistemas de arquivos. Vou vir em var www comentários. Eu vou abrir aqui bom, porque o da outra videoaula a gente fez em aula, não foi? Que foi essa parte dos posts. Eu vou mostrar aqui então o single para vocês. Abrir aqui o single, abriu, e eu vou abrir também o CSS, que é para já mostrar também aqui. Calma aí. Abrir com Sublime. Ok. O que é que eu tenho aqui? Bom, até aqui a gente fez na aula passada, tá ok? Daqui para baixo eu fiz em off e vou explicar para vocês. Bom, eu tenho a mesma estrutura da página index, só que com algumas tags a mais aqui, né? No caso a estrutura HTML é a mesma. Eu coloquei um inset default char set como sendo UTF-8 para ele não dar aqueles bugs de acento na página, tá ok? Chamei o CSS, criei uma div id all para englobar todo o meu código HTML, criei um H2 para exemplificar o post em que eu estou. Então eu coloquei aqui, este é um post de exemplo. Abri uma div comentários que vai englobar todos os comentários carregados na página referente ao post que eu estou. E as divs, ou seja, div class comentário com spam, com o nome do usuário que comentou, um parágrafo com o comentário do usuário e um link que vai ser um get para a página escrito responder, tá? Que é para o usuário responder a esse comentário. E aqui eu tenho um exemplo de como é que vai funcionar, ó. Eu tenho a div comentário, dentro dela tem outra div da classe comentário, só que com uma classe adicional chamada de resp. Ou seja, quando for uma resposta a um comentário, eu adiciono a classe que é para ele colocar a div em 90% em relação à div py. Ou seja, essa minha div tem cerca de 600 e alguma coisa, e essa aqui vai pegar 90% desses 600. Então vai ficar uma caixinha dentro da outra, ok? Também com o botão de responder. E eu vou mostrar para vocês como limitar isso aqui, para ele não deixar o cara ir respondendo e respondendo, responder a resposta da resposta da resposta, senão isso aqui vai ficar vai começar a desorganizar a sua página, tá? Então é melhor deixar, por exemplo, 4 hierarquias ali, e depois disso só responde a div py, né? Que aí vai criar outro bloco, ok? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? A priori eu posso apagar esse, só não aqui, ó. Eu vou apagar daqui pra cá. Então eu vou deixar somente uma div class comentário. Vai ficar assim, tá ok? Ok, vamos ver como é que eu fiz. Ah, sim, outra coisa. Eu queria aqui, ó, div class
esqueci de mostrar isso aqui também, ó. Um link href javascript void 0, porque quando eu clicar eu não posso atualizar a página, tá? Com id load classe btn, que é para dar o efeito que eu já vou mostrar também lá no CSS. Carregar todos os comentários. Spam classe restante. Isso aqui vai ser de suma importância na hora de a gente fazer o jQuery para mandar para ele carregar mais comentários, tá? Vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso, que é igual ao meu site lá. Eu listo 10 e o restante eu listo após isso aqui. Div id erros, para a gente colocar dinamicamente com jQuery os erros. Então eu tenho uma classe erro, que vai ser para quando der erro mesmo no código, ou uma mensagem de alerta. E uma div classe ok, que ela tem um background verde, como vocês viram lá na página, que é para mensagem de sucesso quando o usuário efetivamente comentou. Div id formulário, com formulário básico, que você já sabe fazer, eu já fiz muitos formulários aí em aula, né? Método post, multipart from date, label, seu nome, pá, e aqui tudo certinho. Eu tenho aqui, ó, input type button, id comentar, value comentar, classe btn. Esse id também repare que eu estou usando button e não submit, né? Porque vai ser com jQuery, então quando eu clicar ele não vai atualizar a página. Então é basicamente isso aí. Se vocês quiserem dar um pause, mas também tá para download aí, não precisa nem explicar. Mas é bom para vocês entenderem como é que eu fiz aqui as coisas. O div_all eu dei um float left e coloquei ele com width de 690 com pad de 5 pixels. Ou seja, ele vai ter 690 pixels de largura com 5 pixels de afastamento no interior da div. Então ele vai ficar com 700 no total, porque é 5 para um lado, 5 para o outro, 700. A altura pega automático. O H2 eu coloquei uma fonte 19 pixels Georgia Tahoma, Arial, com a cor azul. Div comentários, floatei a left, dei um edit 100% só mesmo para me fixar os comentários dentro ali da caixa. Div classe comentário, ele tem um float left, padding 6 pixels, width 676, background cinza, margin bottom para separar uma caixinha da outra de 6 pixels, border 1 pixel sólido de CCC para diferenciar também. E eu coloquei na spam e no parágrafo o mesmo formatação aqui de 100% de largura, floatado left, 15 pixels de tamanho na fonte, cor azul. Depois eu troquei aqui no parágrafo e coloquei 14 pixels de largura. De largura não, de tamanho da fonte. E basicamente isso aqui, né? Eu tenho também uma classe que é geral aqui, btn, que é para me configurar o background, a borda, a fonte, a cor da fonte, o shadow e o text decoration, né, que eu aplico a links. Então eu só configuro no link mesmo o pad, né, para me dar um efeito de botão. Então eu separo ali as duas coisas. E eu tenho aqui a configuração do erro, né? Bom, para mim não tomar muito tempo da videoaula só explicando o código CSS, vamos partir para o PHP. Bom, eu quero que vocês abram aí em comentários dentro de classes os dois arquivos, que são o MySQLBase aqui. Esse a gente não vai utilizar, é somente para mim na hora de eu explicar aqui vocês entenderem as coisas. E abram também o comentário base, que foi feito na aula anterior também, para criar os códigos de inserção de comentários. Então abram os dois aí. Ok. Essa classe, bom, para ficar mais, para vocês entenderem melhor, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho essas duas classes. Eu vou abrir o index. Vou voltar aqui, abrir o index. E é o seguinte. Eu estou trabalhando aqui com comentários, certo? Então não faz muito sentido eu abordar a parte de posts. Não faz sentido aqui eu fazer a classe de interação dos posts aqui. Eu vou fazer a parte dos posts simples para eu interagir ali com os comentários e vocês entenderem a lógica no modo geral. Então, começar aqui no início, eu vou fazer o seguinte. Abrir a tag do PHP aqui. Vou colocar init underline set. Opa, é inset, né? Cadê? Aqui, inset, é isso mesmo. Inset charset default charset, não é isso? Default charset. É isso mesmo. UTF-8. UTF-8, ok? Então a gente define aqui para não dar aqueles bugs de formatação. Depois eu quero que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar
function underline underline autoload, que é uma função mágica do PHP, né? Que é um método mágico chamado. O que é que ele vai fazer? Quando eu instanciar alguma classe, seja lá que classe for, ele vai recuperar o nome da classe que eu instanciei. Então, no meu caso, eu vou armazenar isso aqui em classe. Tá? Armazenei o nome da classe que eu instanciei. Automaticamente, eu vou mandar ele fazer um require dessa classe dentro da pasta classes barra nome da classe concatena com .class.php. Então, eu já chamo as classes que a gente vai precisar dinamicamente. Em seguida, eu vou criar o banco de dados que a gente vai utilizar, que vai ser o MySQL, vai ser igual a new MySQL base, que foi a nossa classe que a gente criou. Ele pede o que? Host, localhost, localhost, root, que é o usuário, senha, no meu caso é DOS, porque eu estou usando o Apache que eu configurei aqui, e o banco de dados, que é video underline aula, ok? Outra coisa, já vou abrir também o banco de dados, que eu esqueci, né? Localhost barra phpMyAdmin. Aqui eu vou logar no meu phpMyAdmin e vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz aqui, ó. Criei um post só, com ID de 1, um ID 1, primeiro post de teste. Nos comentários eu fiz aqui, ó, vocês já viram a estrutura do banco de dados, né? Então, só pra vocês verem como foi que eu fiz. O post é auto-incremento, então não tem por que explicar isso aqui. Então, ó, eu coloquei um comentário, meu comentário Lucas Silva, para um post do ID1 e eu não respondi a ninguém, ou seja, tá como 0. Eu coloquei um comentário para o post do ID1 em resposta ao comentário do ID1, que foi um Daniel, que é um usuário exemplo aqui. Coloquei um comentário para o post do ID1, não respondendo para ninguém, como sendo aqui o exemplo do Juliano Amaral. Deixa eu desmarcar isso aqui. Coloquei um comentário para o post do ID1 em resposta ao comentário do ID2 que responde ao ID1, ok? Que é para vocês verem que é uma hierarquia. O comentário do ID2 respondeu ao ID1. O comentário do ID4 respondeu ao ID2 que comentou no ID1, ok? Então, é isso aqui. Só para vocês entenderem que vai funcionar dessa forma. Ok, então já conectei. Neste caso aqui, como eu só vou listar os posts, eu não vou precisar aqui utilizar o comentário base, tá? Eu vou usar somente a minha MySQL base, porque ele manda abrir o coisa aqui, e eu já tenho um método de execute, eu posso usar lá na página mesmo, usando aqui. Eu vou somente criar aqui um método para eu acessar o banco de dados, né? Porque nesse caso ele não retorna nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ele retorna o HTML, né? Então não precisa fazer nada não. Então eu vou vir aqui, ó, index, ó, eu tenho aqui MySQL, né? Eu vou pedir para vai ser assim, vou criar aqui, né? str_sql vai ser igual a sprintf, selecione tudo da tabela de posts. Eu não vou nem fazer nada aqui, que é somente para listar, só tem um mesmo, né? Depois stmt vai ser igual a MySQL execute este meu str_sql, por favor. Ele vai me retornar o execute, né, que é o false e o true. Só que como tá dentro do PDO, eu posso fazer assim, ó, for each, no caso eu posso fazer while, né, aqui, e usar o stmt for each row vai ser igual a stmt fit object, ok? Então eu vou tirar essas chaves aqui e vou fechar aqui, ó, fechei as chaves, não precisa de ponto e vírgula. Ok, então vou mandar para single.php, vou mandar aqui, ó, post igual php echo na variável row no campo id do post. Vou copiar esse PHP e eu vou mandar ele exibir o título agora. O título. E eu vou... e aqui eu poderia fazer o cálculo, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Porque eu tô usando a classe, né? Então, calma aí. Eu vou... Deixa eu ver.
Eu vou fazer assim, eu vou criar um método mesmo aqui só pra gente, porque no caso ali ele não vai funcionar, né? Ele retorna aqui, eu só tenho o execute, eu posso fazer ali o select, então é isso mesmo, eu vou usar o mesmo execute pra fazer isso aqui também. Então eu vou fazer o seguinte, ó, PHP, fechei PHP, str, SQL de novo, não, vou fazer somente str, vai ser sprintf select all from comentários quando o id do post for igual ao que eu estiver passando aqui. No caso, eu vou substituir por uma string e eu vou passar aqui o row id do post que eu estou passando, né? Depois eu vou mandar stmt tá? Porque eu já tenho uma mesma variável ali para não reescrever. Eu vou criar um st que vai ser igual a MySQL execute o meu str e eu vou criar aqui, ó, linhas, vai ser igual a st row count. Ele vai me retornar a quantidade de comentários para o post do id que eu tô passando. Veja só como é legal o jeito que a gente está usando aqui, porque eu estou usando uma tabela só para inserir todos os comentários. Se eu usasse uma tabela para os comentários e uma tabela para as respostas, funcionaria? Funcionaria. Mas aí eu teria que usar um select para o campo de comentários, para a tabela de comentários, um select para tabelas de respostas, somar os dois resultados e colocar aqui. No caso aqui eu uso um só e eu já posso colocar aqui, ó, PHP echo na variável linhas, ponto e vírgula, fechei o PHP, vamos ver se funcionou ou se deu algum erro, né? Estamos sempre sujeitos a erros aí. Olha, eu coloquei esqueci, tá errado aqui, que eu esqueci de trocar, que é o título, né? Aqui eu tô passando ID, tá certo, e linhas, tá certo. Então, olha só, eu tenho 4 comentários dentro desse post, tá? Primeiro post teste, eu vou clicar aqui e a gente vai pro single, ele passa post igual a 1. Tudo bem, agora a gente vai começar a trabalhar lá no single. Bom, aqui a gente não vai usar mais. Vamos clicar no single. A gente vai usar daqui a pouco. Eu vou vir aqui, ó. A gente vai criar agora 2 métodos, que é a parte importante dessa aula, a mais importante no caso. A gente vai pegar todos os comentários daquele post e jogar dentro de um array, organizando cada post em seu determinado índice. Explicando melhor. Com um select só, eu pego todos, ordenando pelo ID para o qual eu mandei. Se eu não mandei para comentário nenhum, o índice vai ser 0. Ou seja, a gente vai pegar primeiro, a primeira listagem vai ser a partir do post 0, né? No caso, a partir do índice 0, que é os comentários principais, as pessoas que comentaram inicialmente. A partir disso daí, eu tenho outros índices que vão ser relacionados aos comentários. Então, índice 0. Vamos lá, vamos aqui. Raciocine comigo. Eu tenho um índice 0. Comentaram primeiramente, né? Então, o comentário do D1 foi para o post, né? Então eu não respondi para ninguém, é o índice 0. Ok? Comentário do D2 foi para o post também. Não comentou para ninguém, é no índice 0. Aí eu tenho o 1 e o 2 que foram para o índice 0. Agora eu vou criar um outro índice nesse meu array, que é o 2, vamos supor, que vai para o comentário do D2, então índice 2. Então, o comentário do D3 vai para o comentário do D2. O comentário do D4 também está nesse índice 2, então ele também vai para o meu comentário do D2. Entenderam? Eu vou fazer aqui e vou dar um var dump para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu vou criar public function. Eu expliquei e agora no código fica mais interessante vocês entenderem. Vou criar chamado list comentários. Eu vou receber o ID do meu post, tá? Aqui a partir disso aqui que eu vou fazer o meu array. Vou verificar se ele passou mesmo. Se não for nulo, o meu ID do post, eu vou entrar aqui, ok? Daí eu vou criar um str SQL que vai ser igual a sprintf
ponto e vírgula, que eu vou pegar o seguinte, deixa eu dar um enter aqui para organizar. Então, se não for nulo o meu post, eu entro aqui e vou criar a string. Selecione tudo da tabela comentários. Quando o ID do meu post for igual a o que eu passei no meu list de comentários, que eu vou substituir por string, né? Postagem S, ordenado pelo ID do comentário. E só isso. Que é o que eu falei, ele vai ordenar. Então, eu vou terminar aqui e vocês vão entender. Então, eu vou substituir ali que está pedindo string pelo ID do post. Ok? Em seguida, stmt vai ser igual a this adapter, que é o que está recebendo o banco de dados, que está vindo lá da outra classe MySQL base. Eu vou pedir para o adapter executar o meu str_sql, ponto e vírgula. Agora eu vou criar uma variável que vai servir para retornar o array. Então o que é que eu vou fazer? Comentário itens vai ser igual a um array, ponto e vírgula. Vou fazer um while para criar o meu array. Repare que eu fiz somente uma seleção para tudo, né? Mas vamos ver. Dentro desse meu while, eu vou criar uma variável row que vai receber stmt no fetch object. Então ele vai retornar um objeto com as propriedades sendo os campos, né? Da minha tabela de comentários. Aí aqui dentro eu vou adicionar índices a esse meu array, que vai ser o quê? Com itens. Lembra que eu falei que o primeiro índice vai ser o índice para qual comentário foram aqueles comentários? Então, para qual comentário foi? Foi para row id underline com, que é o campo responsável por guardar o ID do comentário que foi a resposta. Se não foi para nenhum comentário, ele vai como 0 e vão ser os primeiros posts a serem exibidos ali. Então, o segundo, que é dentro desse array, já vai ser o ID do comentário que está sendo listado naquele índice. Então, os comentários que foram para o comentário D1 vão ser listados ali dentro. Então, ID1, comentário de D2, 3 e 4. ID3, por exemplo, né? Comentário de D5, 6 e 7. Então aqui dentro vai row ID, o ID do comentário. Depois eu vou passar aqui um outro array, que é o array final, que vai conter os campos para exibir lá na página. Que vai ser o que? O nome do usuário. Vou colocar aqui row nome, vírgula, e o comentário, que vai ser o row comentário, ok? Então já tenho tudo aqui. Vocês podem também já usar o campo site que a gente criou e colocar o link, né? Tudo lá já pelo Gravatar e tudo certinho. Mas pra gente não ocupar tempo aqui da videoaula com isso, vamos lá. Fechou o while. Aqui fora eu vou retornar esse meu com itens, porque já foi feito aqui dentro do while, ó. Aqui ele é um array vazio. Aqui ele cria os índices e aqui eu retorno. Então fechou meu método aqui. E para mim ver como é que está funcionando, eu vou vir aqui no meu single. Ele está passando na URL o ID do post, não é isso? Eu vou pegar aqui dentro, ó. Eu já vou também eu já vou conectar para deixar pronto. Inclusive eu posso pegar do index, né? Vou copiar isso aqui, ó. Aqui. Vou dar um enter aqui. Dar um enter aqui. E vou colar. Opa, eu copiei com N7, né? Então mesma coisa, né? Ele vai chamar a classe quando eu instanciar ela. Depois eu vou também chamar aqui, ó. Comentário vai ser igual a new comentário base, que eu vou passar o MySQL aqui dentro. Eu vou dar um pause aqui, pessoal, que tá vindo um carro de som aqui, pode atrapalhar no vídeo, eu já volto. Bom, continuando aqui, então, eu instancio o MySQL e jogo a conexão MySQL dentro da minha classe comentário base, que requer um banco de dados para ser utilizada. Olha só, reparem que eu estou usando database, mas eu estou passando MySQL, porque ele implementa database, ok? Tudo bem. Então, single eu já tenho aqui. O que é que eu vou fazer? Dentro da minha classe comentário,
eu vou agora chamar pela função que eu criei, que é essa aqui. Vou até copiar o nome, qual que é? List comentários e requer o ID do post. Então aqui embaixo, ó, antes de tudo, eu vou fazer o seguinte. PHP, fechei PHP, variável ID do post vai ser igual a int strip tags no get, que é o, opa, calma aí, no get, que é o post, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Post, tá certo. Deixa eu voltar aqui. Então já recuperei o ID do post. Eu vou pedir para comentário listar comentários no ID do post. Só que como ele retorna um array, eu vou ter que armazenar isso na variável. Então array comentários vai ser igual a isso aqui, porque ele vai retornar o array dos comentários. Eu vou dar um eco em um pré, ponto e vírgula, e um print underline r para mostrar o array certinho, que é o meu array comentários. Agora vocês vão entender o que eu estava explicando naquela hora. Olha só, eu tenho então um array principal. Dentro desse array principal eu tenho os índices 0, 1 e 2. O array 0 porque o índice é o para que comentário vai, certo? Então o array 0 são os comentários que não vão para comentário nenhum. Reparem, ó, que eu tenho aqui dois, que é o do Lucas Silva, que sou eu, e do Juliano Amaral, que vai para o 0, né? 0, 0. Então olha só, comentário de D1 vai, que é do Lucas Silva, testando o primeiro comentário para o post 1. O terceiro comentário, repara que o ID é 3, ó. Juliano Amaral, terceiro comentário. O terceiro comentário, que é o do ID3, Juliano Amaral, também não vai para ninguém, então tá no ID 0. Agora, quais são os comentários que vão para o comentário do D1, que é o meu? É o do ID2, que é o do Daniel, que diz: este é o primeiro comentário, resposta para o comentário 1. Ok? Então ele está respondendo para mim. Agora, quais são os comentários que vão para o comentário do D2, que é esse aqui? É o comentário do D4, que é do Samuel Rodrigues, que está dizendo: este é o comentário de resposta, a resposta ao comentário 1. Então, o comentário do D4 está respondendo ao comentário do D2, que está respondendo ao comentário do D1. Viram só? E como é que eu faço para exibir isso aqui agora? Agora vem a nossa segunda função que a gente vai ter que criar aqui. Termina a função, então eu vou entrar aqui. Eu vou criar uma public function que eu vou chamar de print comentários, tá? Abri e fechei aqui. Deixa eu dar um enter aqui também. Aqui eu vou receber o array que eu criei, que eu vou chamar de com_total, que é o total de comentários, está tudo listado ali. Vou receber qual que vai ser o comentário pai. Então, como eu falei, os primeiros comentários a serem listados vão ser os comentários do ID que não vão para ninguém, ou seja, o comentário 0, ok? Então, por padrão vai ser 0, vírgula. E a classe, que é para eu colocar dentro das caixinhas lá, que por padrão vai ser em branco. Ok? Entenderam aqui, né? Estou recebendo aquele array, estou definindo que os primeiros comentários que vão ser listados vão ser os que não vão para ninguém, e definindo que a classe que vai aparecer ali, que é isso aqui, ó, cadê, ó? Single, que é isso aqui, ó, resp, cadê? Dentro de classe eu vou colocar resp quando for necessário, tá? Que por padrão é vazio. Ok. Aqui, o que é que eu vou fazer? For each, eu vou percorrer com total, que essa é a minha variável, no índice pi, ou seja, eu estou percorrendo o primeiro, ou seja, o 0. Vou listar aqueles primeiros comentários do Lucas Silva e do Juliano Amaral. E eu vou passar para uma variável id do comentário, que eu recupero o id do comentário que eu estou passando naquele momento, e o valor, o com item, ou seja, que é o nome e o comentário, que são aqueles campos aqui, ó. Nome, comentário. Estou pegando o id do comentário, nome e comentário. Ou seja, estou percorrendo este índice, recuperando este índice e estes índices, ok? Tudo bem. Agora o que eu faço? Agora eu vou dar um eco naquela minha
div que eu criei. Então eu vou vir aqui no single, vou pegar esta div aqui, Ctrl X, salvar, vou vir aqui, vou jogar aqui dentro. Aqui eu vou apagar isso aqui, ó, vou colocar inline. Calma aí, aqui eu vou apagar isso aqui, que eu vou colocar dinâmico. Eu vou colocar inline aqui, puxar pra cá. Aqui eu vou tirar isso aqui, Lucas Silva também. E eu vou puxar isso aqui, a gente não vai fechar agora, vocês já vão ver por quê. Então, tira o /div e deixa somente até o link aqui. Vamos substituir. Então eu tenho aqui, ó, disse, quem foi que disse? Abre e fecha aspas simples, espaço, concatena duas vezes com item. Quem foi que disse? Nome. Copiar essa concatenação aqui. E eu vou colar dentro do parágrafo. E aqui é o comentário. Ok? Tudo bem. Ainda dentro do meu for each, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou verificar se dentro do link que eu estou passando agora, olha só, se, link não, do comentário, se existir o índice naquele array com total referente ao ID do comentário que eu estou passando naquele momento, que é isso aqui, ó. Então eu estou listando isso aqui. Se tiver índice para este comentário aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele executar a mesma função através da classe, né, que eu acesso com this print comentários. Só que desta vez o que é que eu vou fazer? Vai ser através do meu array que eu criei, comentário total, vírgula. Só que dessa vez ele vai listar para os comentários referentes ao ID deste comentário. E a classe vai ser resp. Então eu vou jogar dentro lá, ok? Outra coisa, como eu estou passando aqui, resp, eu vou ter que colocar aqui também, ó. Então eu tenho aqui comentário por padrão, é isso, eu vou dar um espaço, concateno com classe. Então, na primeira listagem vai ser vazio, porque é por padrão. Na segunda é se tiver comentários dentro daquele comentário. Então já vai ser resp e vai colocar uma caixinha dentro da outra. E depois disso, eu mando ele fechar minha div, ok? Entenderam, né? Repare que somente com uma requisição do banco de dados, eu já consigo fazer todo o resto. Eu crio meu array e trabalho com ele na segunda função. Isso aqui, pessoal, é de muita ajuda, porque se você fosse fazer da outra forma, você ia ter que fazer um request para o comentário, um request para a resposta, outro request para outra resposta, outro request para outro comentário e assim por diante. Aqui não, eu faço um só, pego tudo no array e faço com for each, que fica bem mais dinâmico e bem mais rápido o carregamento. Ok? Como é que eu vou usar isso aqui na minha página? Olha só que simples. Vou apagar esse print R. Vou pegar esse código aqui. Vou jogar aqui dentro de comentários. E o que é que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pedir para comentário, que é a minha instância aqui, ó, de comentário base. Por favor, print, exiba os comentários que foram criados naquele array. Qual foi o array? Array comentários. Mas Lucas, você tem 3 parâmetros no seu método. Por que você está colocando só um? Porque por padrão, como eu falei, ó, a listagem primária vai ser o dos comentários que não estão respondendo para ninguém, e a minha classe por padrão é vazia. Ele só vai exibir recursivamente quando tiver respostas, ok? Então olha só, array, criei o array com o primeiro método e exibe com o segundo método. Vamos ver se ele está funcionando. Vou vir aqui na minha página. Olha só, Lucas Silva comentou, Juliano Amaral comentou, Lucas Silva comentou, testando o primeiro comentário para o post 1. Daniel respondeu a Lucas, este é o primeiro comentário, resposta para o comentário 1. Samuel Rodrigues respondeu a resposta, este é o comentário de resposta, a resposta ao comentário 1. Juliano Amaral comentou, este é o comentário do Juliano Amaral. Ok? Bom, essa videoaula já está um pouco extensa. Vamos só para acabar aqui, para a gente terminar a parte de PHP, o que é que eu vou fazer? Vou exibir aqui, ó. Não tem nem necessidade, né, mas deixa eu ver, ele acaba aqui, comentários. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo aqui, ó. Eu vou recuperar aqui em cima. PHP str é igual a printf
selecione. Cadê? Eu tenho o ID do post aqui, né? Então deixa eu copiar isso daqui. Ctrl X, apagar esse espaço. E eu vou colar aqui. Então selecione tudo da tabela posts. Quando o ID do meu post for igual a porcentagem S. Substituo pelo ID do post. Peço para MySQL executar o meu string. Vou armazenar isso aqui em um execute igual a MySQL execute. Vou fazer o while, porque no caso só vai exibir o post D1, né? O post do ID que está sendo acessado. Então vou fazer o while para exibir até o final aqui, ó. Então antes da divval, fechou a divval, eu vou fechar o meu while. Então vou pegar aqui em cima, ó, linha vai ser igual a execute fit object. E aqui este é o post do ID de exemplo. PHP echo na variável linha título, ponto e vírgula, fechei o PHP. E agora ele já exibe, ó, o primeiro post teste. E já pega tudo certinho também, ok? Então terminamos a parte de PHP. Ele já exibe os posts na página inicial, ok? No caso só tem um. E já exibe os comentários. Na próxima videoaula eu já vou estar iniciando. Também vamos estar usando PHP, mas a gente já vai estar usando jQuery, que é para fazer a dinamização, que vai ser o que? A validação do formulário com jQuery, mandar os posts para um arquivo que a gente vai criar para fazer as inserções em banco de dados, verificando se é resposta ou se é comentário, ok? Espero que tenham gostado da videoaula. Se gostaram, não deixem de compartilhar nas redes sociais para ajudar. E deixem seus comentários também. Forte abraço e até a próxima.